early sunrise, the colors of the morning all inside your eyes. The world awakens in the light of the day. Amém. Paz do Senhor a todos. Para mim é um privilégio muito grande estar aqui, ministrando a palavra de Deus. Peço perdão aí pelo transtorno, mas é para eu poder conseguir ministrar aquilo que Deus tem, repartir, né, aquilo que Deus tem ministrado nos nossos corações. Eu vou dar, pessoal, continuidade, como a Michele disse, né, durante na abertura do culto, sobre o rio, né, do rio da presença de Deus. Lá em Apocalipse 21 fala um detalhe importante desse rio, que é o rio que flui do trono de Deus. Então, que esse rio seja o rio de Deus, mas que flui do seu trono, ou seja, da sua soberana vontade. E o Bispo Éder, ele ministrou na semana passada sobre a questão do descanso. E eu quero continuar nesse mover, nesse rio de Deus, como a Michele disse aqui muito bem, sobre essa questão do descanso. Mas eu quero falar sobre o descanso, sobre a perspectiva bíblica. E é lógico que o Bispo Éder, ele pregou sobre a perspectiva bíblica. Mas por conta da nossa mentalidade ser corrompida, o nosso coração ser enganoso, ser corrupto, muitas vezes a gente tem a tendência de trazer ou de interpretar o descanso de Deus de acordo com uma proposta mundana. Porque a gente tem que entender que, quando a gente analisa o pecado original, a gente viu que a serpente ela tem a capacidade de distorcer não só o cerne da verdade, mas o conceito das coisas. Então, o próprio conceito de bom e mal ali foi deturpado. Porque Deus já tinha falado, né, que não era para comer do fruto daquela árvore, a fim de que não tivesse o conhecimento do bem e do mal e não tomassem para si a morte. Mas você vê que a serpente perverteu aquilo que Deus tinha falado que era mal para algo bom. E, infelizmente, a serpente consegue isso com a gente. Não de uma maneira direta, mas de uma maneira indireta, mudando o conceito das palavras. Então, é normal que a gente, às vezes, quando escute a expressão descanso, a gente pense em ociosidade.
Ou seja, descanso é o não fazer nada. E isso não tem nada a ver com o descanso bíblico. Porque quando nós vamos, por exemplo, falar do mandamento, lá em Êxodo 28, quando fala de que, a partir do versículo 7, né, que fala para guardar o 7º dia, guardar o sábado, ali nós veremos, né, mais para frente, durante a ministração da palavra, mas só quero dar uma introduzida aqui, no sentido de que no sábado não quer dizer que o povo de Deus não faria nada, mas eles não fariam o trabalho que era proveniente do labor que veio do mandamento de Deus após o pecado, que é o trabalho do labor, da fadiga. A gente vai ver isso mais para frente, da questão do suor do seu rosto comerá o seu pão. Então, existem 2 tipos de trabalho. Existe o trabalho que é o trabalho de culto a Deus, e existe o trabalho que é o trabalho fruto do labor dos nossos esforços, por conta do homem ter se apartado de Deus. Então, quando a Bíblia fala do descanso, o descanso é justamente para que o homem se voltasse ao trabalho que cultua a Deus. Porque o Shabat, que era o descanso, o dia do descanso, era um dia litúrgico. E aquela liturgia era uma contemplação a Deus, era um culto a Deus, e ali se realizava o trabalho. O trabalho que era realizado ali pelos sacerdotes, a qual todo o povo era beneficiado, era o Avodah Hashem, ou seja, era o trabalho ao Eterno, era o culto ao Eterno. Então a gente já precisa tirar de cara essa noção de que descanso é ociosidade. Descanso não é ociosidade. Descanso, como nós veremos, é contemplação. E o contemplar é uma atitude. O contemplar é um exercício. Mas não só a contemplação, mas o sentido de trabalhar descansando no sentido de que o nosso trabalho em Deus produzirá fruto. Então, a gente já precisa tirar essa questão da ociosidade. Descanso não é não fazer nada. Na questão do descanso, ligado a essa ideia de ociosidade, que tem gerado, infelizmente, a apostasia. Ou seja, a apostasia que o apóstolo Paulo, por exemplo, vai falar lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2. Essa apostasia é justamente a não atividade, o não descanso em Deus. É por isso que a gente precisa tomar cuidado, porque quando a gente interpreta o descanso de Deus como ociosidade, essa ociosidade vai nos levar ao desânimo, e o desânimo nos leva ao espírito de apostasia. Então eu quero deixar essa introdução clara, porque nós vamos falar sobre o alívio, o descanso que Jesus veio oferecer, mas para que a gente possa entender o descanso, o alívio que Jesus veio oferecer, a gente já precisa destruir esses conceitos. Ou seja, descanso não é ociosidade. Pelo contrário, o descanso é um tipo de trabalho, mas é um trabalho diferente. Nós vamos ver. Então, eu peço para vocês abrirem comigo lá em Mateus, no capítulo 11. Mateus, no capítulo 11, no verso 28. Um texto bastante conhecido dos irmãos, mas que tem alguns segredos aqui que eu queria compartilhar com vocês. Logicamente, eu não vou falar nada novo, vou falar coisa que todos nós já conhecemos, mas é importante nos lembrarmos. Mateus, no capítulo 11, no versículo 28. Mateus 11, 28. Todo mundo achou aí, amém? Diz assim: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, como eu disse, né, essa palavra é uma continuidade daquilo que o Bispo Éder pregou para a gente na semana passada, porque nós estamos num tempo em que nós precisamos realmente entrar no descanso. Mas esse descanso não é uma coisa pontual, momentânea. Porque a gente precisa entender esse descanso, a fim de nós entrarmos nele, porque
Por mais que eu estude a Bíblia, eu já tenho comentado isso com algumas pessoas mais próximas a mim, alguns pastores, ou algumas pessoas que realmente têm prazer em estudar a Bíblia. E a gente tem visto, por mais que a gente lê a Bíblia, de que nós estamos muito próximo dos últimos dias e muito próximo daquele tempo que a Bíblia chama de grande tribulação. Quem tem acompanhado aí, por exemplo, a tomada do Afeganistão pelo Talibã, e a gente vê ali que os cristãos ali estão em maus lençóis. Mas quando a gente analisa esse caos, quando a gente analisa essa perseguição, não pense que isso é uma realidade muito longe da gente. Não pense nisso. Por mais que sejam maneiras diferentes, mas nós estamos caminhando para isso. Ou seja, serão dias difíceis para a igreja, em diferentes níveis, em diferentes aspectos. Por quê? Porque a Bíblia diz isso. Então, quando a gente analisa o contexto atual com as profecias bíblicas, a coisa é como um quebra-cabeça. Então, como eu disse, né, quanto mais eu estudo a Bíblia, mais eu vejo que nós, de fato, estamos muito próximos dos últimos dias e dos dias que a Bíblia chama de grande tribulação. E nós só conseguiremos passar por isso, logicamente vai ter uma graça de Deus, mas quando nós entendermos e nos submetermos ao descanso. Porque por mais que esteja próximo, a Bíblia diz de maneira muito clara, que nós já estamos vivendo dias que antecedem a grande tribulação, não é motivo para temermos. Pelo contrário, nós precisamos glorificar a Deus por isso, porque se nós estamos próximos dos dias da grande tribulação, isso significa que os dias da segunda vinda de Cristo também estão mais próximos. Então, para a igreja, não pode ser motivo de temor, mas sim motivo de esperança. Maranata, ora vem o Senhor Jesus, a vinda de Jesus está mais próxima. A questão é que, para que esse desdobramento profético nos dias da igreja não cause medo, não cause temor e, consequentemente, a apostasia da igreja, nós precisamos entender que nós passaremos esses dias abaixo do descanso. Ou seja, sob o chamado que Jesus faz aqui para a gente. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, aí está muito claro que a mensagem, que a advertência de Jesus visa o descanso, visa o alívio, visa o aquietai-vos, que o bispo Éder pregou aqui na semana passada. Mas, como eu disse, existem alguns princípios, a fim de que a gente possa entender qual é esse alívio, qual o caráter desse descanso. Então, a primeira coisa que a gente vê aqui é o chamado de Jesus. Vinde a mim. Vinde a mim. Como eu sempre digo, na Bíblia não existem meros detalhes. E a fonte do descanso é o próprio Jesus. Só que aí, pessoal, tem uma coisa interessante, porque quando nós lemos a Bíblia, como um texto desse, por exemplo, e vemos Jesus fazendo esse chamado, e quando nós afirmamos a máxima, né? Jesus é a fonte de todo descanso. Isso parece uma coisa óbvia. Mas a questão é, se nós estamos nos submetendo ao verdadeiro Jesus. Porque a mensagem aqui é muito clara, vinde a mim. Ou seja, nós não entraremos no descanso bíblico, no descanso profético, se nós não estivermos verdadeiramente ligados a Cristo. Mas não é qualquer Cristo, é o Cristo revelado pelas Escrituras. Porque, como eu disse, e isso já é o indício da grande tribulação, quando nós lemos, por exemplo, em Mateus 24, Jesus ele fala, mas virão muitos em meu nome, ou seja, virão muitos falsos cristos. E aí, quando a gente analisa, né, o panorama da igreja, vou falar só da igreja brasileira, né? Quando a gente analisa o panorama da igreja brasileira, a gente vê a disseminação de vários tipos de evangelhos. E são evangelhos que pregam um descanso
mas não o descanso bíblico, mas o descanso da apostasia. E quando eu falo descanso da apostasia, pessoal, quando eu falo que o descanso não é meramente uma ociosidade, existe uma outra vertente do descanso que é enganosa, que é o descanso de conformidade com o mundo. Pessoal, a gente precisa entender o seguinte: o evangelho, ele é contracultural. Existem só 2 tipos de pensamento no mundo todo, em todo o universo: os absolutos da palavra de Deus, estabelecidos por Deus, e tudo aquilo que não é, ou seja, tudo aquilo que é contra Deus. Que lá em João, o apóstolo Paulo vai chamar isso de espírito da apostasia, e João, ele chama esse mesmo espírito de o espírito do anticristo. Então, na verdade, pessoal, nós estamos diante de uma dialética. O que é dialética? São 2 éticas conflitantes. E por mais que a ética anticristã, ou a ética da apostasia, tenha os seus vários desdobramentos, a gente poderia falar sobre o pensamento da esquerda, a gente poderia falar sobre várias coisas, mas o secularismo, o materialismo, a gente poderia passear aqui sobre como esse espírito da apostasia, esse espírito anticristão, ele toma suas várias formas. Mas, na verdade, essas várias formas têm uma mesma origem, ou seja, é o espírito do anticristo. Então, quando nós pregamos o evangelho, há um confronto. E a igreja, desde o seu nascimento, ela enfrenta esse confronto. O próprio Jesus disse isso: vocês serão perseguidos por conta do meu nome. Por quê? Porque o evangelho, ele vai na contracultura, ou seja, ele vai na contramão do pensamento vigente, que é aquilo que, lá em 1 João 5,20, ele diz: o mundo jaz do maligno. E às vezes a gente lê esse texto e pensa assim: não, mas espera aí, o mundo jaz do maligno. Mas no Salmo 24, por exemplo, fala que os céus são os céus do Senhor, ele domina sobre toda a terra, ele domina sobre toda a criação. É verdade. Mas essas verdades, elas não são contraditórias. Realmente, o Senhor, Deus Todo-Poderoso, ele é Senhor de toda a criação, ele é Senhor de toda a terra. Mas essa autoridade que ele deu ao homem, o homem entregou de mão beijada para o espírito do anticristo. Então, hoje, a humanidade ela está sob a regência desse espírito do anticristo. E conforme diz lá em 1 João 3,8, a Bíblia diz que Jesus veio para destruir as obras do maligno. Então, a igreja, ela é chamada para ser sal da terra e luz do mundo, mas é uma luz que caminha contra as trevas. Então, quando nós vivemos o verdadeiro evangelho, automaticamente nós vamos receber afrontas, nós vamos receber perseguições em diferentes níveis. Por quê? Porque nós estamos contra a ordem desse mundo. Só que aí, boa parte da igreja brasileira, ela não quer esse confronto. Então, ela prega um descanso que não é o descanso bíblico, mas é o descanso que conforma o evangelho a esse espírito mundano. E aí a gente vê o evangelho coaching, a gente vê o evangelho da autoajuda, o evangelho do stand-up gospel. Tem pregação que eu não sei se é stand-up gospel ou se é evangelho. Então, assim, as pessoas vão ali para rir, para se sentirem bem emocionalmente, mas não é um evangelho que nos confronta no sentido de nos configurarmos ao verdadeiro evangelho. Então, a gente precisa tomar cuidado, porque por conta desse falso evangelho estar sendo disseminado, esse falso evangelho muitas vezes encontra pouso no nosso coração, porque o nosso coração ele é enganoso. Ou seja, a gente não quer confronto, a gente não quer não ser aceito. E como eu sempre digo, né, existe uma diferença entre relevância e aceitação. Então, existe um chamado para nós, a gente vê desde lá de Atos 2, por exemplo, no nascimento da igreja, que a igreja primitiva, ela era relevante. Mas essa relevância não significa
que sejamos uma igreja aceita. Só que, infelizmente, boa parte da igreja brasileira tem confundido relevância com aceitação. Ou seja, ser relevante é estar bem na fita. Ser relevante é ter milhões de seguidores no YouTube. Ser relevante é ir na Globo. Ser relevante é você ser aceito culturalmente. Só que, se você está sendo culturalmente, se você está sendo por uma cultura que é regida pelo espírito da apostasia e o espírito do anticristo, esse evangelho que você tem vivido já não é o evangelho de Cristo. Porque se é o evangelho de Cristo, então ele vai sofrer afrontas. E mesmo nessa afronta, nós ainda somos chamados a viver sob esse descanso. Então, descanso não é, de maneira nenhuma, ociosidade e nem conformação com o mundo. Como também ele é algo que nos leva à inconformidade. Ou seja, sermos inconformados significa agirmos contra o espírito deste mundo. Então, é esse o convite que Jesus está fazendo. Mas nós só entraremos nesse descanso se nós reconhecermos que Jesus é a fonte. Mas não é o Jesus do evangelho da autoajuda, do evangelho do stand-up gospel. É o Jesus do evangelho verdadeiro, da Bíblia. Porque a gente não pode dissociar de maneira nenhuma esse chamado aqui de Mateus 11, 28, do vinde a mim, vós todos que estáis cansados, do outro chamado, que na verdade é o mesmo chamado, que está lá em Mateus 16, 24. Aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e siga-me. Então, a cruz também é um instrumento de descanso. Por quê? Porque a cruz, ela revela Cristo, consequentemente revela quem nós somos, revela a nossa fraqueza, a fim de nos desnudarmos da nossa fraqueza e vivermos sob o senhorio de Cristo. Então, quando nós reconhecemos o senhorio de Cristo e nos submetemos a Ele, nós caminhamos de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a vontade de Deus, o Espírito Santo age em nós e a coisa fica muito mais fácil. Por quê? Porque nós sabemos que no final o nosso trabalho em Deus terá fruto. Então a gente precisa partir desse primeiro princípio. É interessante quando Jesus ele fala esse vinde a mim, logicamente que nós temos que linkar ele ao texto de Mateus 16, 24, de tomar a cruz, mas Jesus ele tinha em mente o Salmo 23, 1 e 2. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Tem a tradução da Almeida, fala águas de descanso. E aí, pegando um link daquilo que a Michele disse, esse rio é o rio de descanso. É o rio que, segundo o Apocalipse 21, flui do trono de Deus. Então, você vê que esse descanso, esse rio de águas tranquilas, ele flui do trono de Deus. Ou seja, esse descanso tem como autoridade o senhorio de Jesus sobre a nossa vida. Então, por isso que ele diz, vinde a mim. E é interessante quando a gente analisa esse Salmo 23, quando ele fala do pastos verdejantes e águas tranquilas, quando a gente pega só o texto quando ele diz pastos verdejantes, logicamente que ele está fazendo ali uma analogia do pastoreio, ou seja, de um pastor pastoreando as suas ovelhas, que é a analogia que Deus faz com o seu povo em toda a Bíblia. Em João 10, por exemplo, nós vemos Jesus dizendo, eu sou o bom pastor. Então, esse contexto a relação entre o pastor e a ovelha e os pastos verdejantes, falam de duas coisas. A primeira, fala do alimento. Então, quando um pastor conduz as suas ovelhas para pastos verdejantes, ali fala o quê? Do alimento. E a questão é, Jesus usando essa analogia, lá em Mateus 6, na festa dos tabernáculos, antes da festa dos tabernáculos, ele vai dizer assim, fazendo uma analogia do maná, ele fala, os seus pais comeram pão que o Pai enviou dos céus. Eu, porém, vos digo, eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Então, a gente precisa entender
se de fato nós estamos no descanso de Deus, analisando que tipo de alimento nós temos ingerido. Que tipo de alimento? Nós temos nos alimentado da palavra de Deus ou daquilo que o mundo diz? Ou tentado fazer uma síntese entre as duas coisas? Que tipo de alimento? Cristo, de fato, é o seu alimento? E, logicamente, que eu estou fazendo essas perguntas aqui, mas isso também vai para mim. Eu estou todo dia analisando que tipo de alimento eu tenho ingerido, alimento espiritual, obviamente, que tipo de alimento eu tenho permitido aos meus filhos, que é uma luta ferrenha, porque o diabo não está de brincadeira, não está de brincadeira. E se a gente não tomar cuidado, o diabo na nossa cara vai alimentando os nossos filhos de toda espécie de porcaria moral. E quando nós analisarmos os nossos filhos, se a gente bobear muito, quando a gente perceber, os nossos filhos já vão estar formatados por esse espírito de anticristo, mesmo estando dentro da igreja. Irmãos, isso não é brincadeira. E eu falo isso para mim, porque eu tenho 2 filhos, eu sei como é que é. Eu sei a dificuldade que é. Eu sei a dificuldade que tem, por exemplo, o Samuel, meu filho, às vezes, não quero orar, não quero ler a Bíblia. Vai orar, vai ler a Bíblia. E eu peço muita graça de Deus, porque eu não quero forçar a coisa, a fim de que ele pegue antipatia. Mas, por outro lado, eu preciso dar a ele alimento sólido, alimento que vai edificar a sua vida. Mas, às vezes, a gente, por conta dessa dificuldade, às vezes a gente sente um certo desânimo. Mas a gente tem que entender que a gente não pode desanimar. Eu, como vocês sabem, eu trabalho ali com crianças e adolescentes, pré-adolescentes e adolescentes, né? E a gente vê, assim, a maioria dos alunos ali que eu atendo, vamos dizer assim, são filhos de pais cristãos. Mas nós vemos que boa parte deles já estão em tenra idade, configurados e, infelizmente, comprometidos com esse espírito do anticristo. Mas dentro da igreja, alguns dos pais são pastores. A questão é que tipo de alimento. Porque, principalmente pastores, né? Às vezes tem um compromisso até diante de Deus de fornecer alimento para as ovelhas, para a congregação, e muitas vezes deixam de lado a sua família. E isso é uma coisa que eu tenho me policiado muito mesmo. Essa semana eu estava pensando sobre isso. Às vezes eu chego em casa cansado, e aí eu fico um pouco desanimado e relutante em fazer algumas atividades com meu filho que eu faço na escola, com todo empenho, com todo amor, com todo carinho. Mas porque eu estou cansado? Não, vai lá, descansa um pouquinho, brinca lá um pouquinho, depois o papai vê. E muitas vezes, depois o papai vê, não vê nada. E aí eu fico pensando, não, peraí, eu não posso alimentar os meus alunos e deixar o meu filho sem esse alimento. Ou seja, eu preciso providenciar pastos verdejantes para o meu filho. Porque se eu não providenciar, irmãos, o diabo vai providenciar. E a gente sabe que não é de pastos verdejantes. Pelo contrário. Vou até fazer uma brincadeira aqui, né? São pastos vermelhos. Porque é uma questão imoral e isso vem crescendo. Essa imoralidade, principalmente para as crianças, vem crescendo. E são todas essas mídias, né? Essa rede de entretenimento que tem como alvo os nossos filhos, as nossas crianças, tem uma linguagem muito lúdica. É uma linguagem que chama atenção. Então, a gente precisa realmente de muita graça de Deus para providenciarmos para os nossos filhos pastos verdejantes. Por isso que o ministério infantil, o ministério de jovens, né, graças a Deus, o ministério de jovens aqui tem sido um trabalho muito bem feito aí, né, pela Vitória, pelo Guilherme, que tem realmente providenciado esses pastos verdejantes. O que foi que alguém riu aí? É o Venâncio. O Guilherme Venâncio. O Gabriel, né? Os Gabriéis, né? Vamos pôr os Gabriéis, porque senão meu primo depois me dá
Mas, enfim, não, a gente vê assim que tem feito um trabalho excelente, vamos dizer assim. Isso é bom. Ou seja, a gente precisa providenciar pastos verdejantes. Logicamente, falando com uma linguagem voltada mais para o jovem, como tem sido feito, sem recorrer aos princípios mundanos. Mas isso eu estou falando aqui, mas graças a Deus o pessoal tem consciência disso. Mas por que é importante esse trabalho? Porque se a igreja não fizer, o diabo vai fazer. E aí a gente tem que entender também, voltando um pouco na coisa, que às vezes, no caso, eu sendo pai, né? Quando eu vou fornecer o pasto verdejante para o meu filho, não vai ser uma coisa que ele vai receber de pronto. Por quê? Porque a carne dele é pecaminosa, o coração dele é enganoso. Então, logicamente que ele vai querer muito mais as coisas do mundo. Por quê? Porque chama mais atenção. Mas nós não podemos desistir, pessoal. Não podemos de maneira nenhuma. Eu estou falando aqui, eu estou ministrando para mim. Eu não posso desistir, não posso. Não posso. Por quê? Porque os nossos filhos são as ovelhas que Deus nos deu para que nós cuidemos delas e sejam para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, a gente precisa entrar nisso. Então, fala do alimento e fala propriamente do descanso. Então, quando um pastor ele leva as suas ovelhas para o pasto verdejante, não é só no sentido de fornecer alimento, mas é também no sentido de fornecer paz. E essa questão da paz, ela é ardilosa. Ela é tão ardilosa que Jesus, lá em João 14, 27, vai falar sobre isso. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não como o mundo a dá. Irmãos, vocês já pararam para pensar na importância e o motivo da advertência que Jesus deu? Porque se Jesus disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não como o mundo a dá, é porque o mundo também dá um tipo de paz. E qual que é a paz do mundo? É aquela paz que não nos confronta. E quer ver uma coisa que nos confronta muito? É o pecado. Por que a Bíblia nos confronta? Porque ela vai no cerne da coisa. Ou seja, ela vai no cerne do pecado. E aí a gente vê uma diluição do evangelho, que é o chamado evangelho da hipergraça, que ele já deixa de confrontar pecado. Não, isso aí não é pecado não, imagina. Faz só parte da natureza dele, por isso que é pecado. Você vê o tamanho da cegueira. Não, faz parte da natureza dele. Não, adolescente, tá nesse, né? Tá viciado aí, né, em masturbação. Não, mas é da idade, é da idade. Ah, não, o cara bebe todo final de semana. Não, é da idade, deixa o menino beber, gente. Deixa o menino beber, ele fica bêbado só uma vez por semana, não tem problema não, imagina. Eu fiz um estudo esses dias e compartilhei com o pessoal do seminário, né? Que é um estudo sobre a questão, que é um sofisma, irmãos. É um sofisma muito ardiloso. A gente não tem ideia da capacidade ardilosa da serpente. Que é aquele princípio assim, não, Deus ele só importa com o seu interior. Com o seu exterior ele não está muito... Né? Não, o que importa é o interior. O que importa é o interior. Não, o seu exterior não importa. O que importa é o interior. Irmãos, quando a gente vai na Bíblia, a gente vê que esse princípio não é bíblico. Logicamente que Deus ele se importa com o nosso interior. Mas o exterior também. Por isso que a Bíblia diz em Romanos 12:1, apresentai-vos diante de Deus e apresentai-vos como sacrifício vivo os vossos corpos. A palavra ali é soma, que é corpo. Então, o nosso corpo, soma, ele é templo do Espírito Santo. Logicamente que, quando a Bíblia diz que Deus se importa com o nosso interior, é porque é possível o nosso exterior está lindo, mas lá dentro está uma porcaria, que são os chamados sepulcros caiados. Mas isso é uma verdade, mas a gente não pode ir para outro extremo. Ou seja, não, são pessoas que, não, o meu exterior, o que eu faço no meu exterior não importa, o que eu faço com o meu corpo não importa. Importa sim. A tua vida completa, ela é templo do Espírito. Logicamente, quando eu vou entrar nisso, né, eu só estou dando um exemplo, porque, assim, às vezes, a gente vai caindo
no conto do vigário, a fim de buscarmos essa paz. Mas a gente tem que analisar muito bem que tipo de paz nós temos vivido. Se é uma paz que nos conforma ao sistema mundano, se é uma paz que aceita e trata o pecado, aquilo que a Bíblia diz de uma maneira tão clara e direta, como pecado, como algo normal. Essa é a paz do mundo, ainda que seja pregado dentro da igreja. Então a gente precisa correr dela e nos submetermos à paz de Cristo. É a paz de Cristo que nos leva ao descanso, porque o descanso fala de santidade, de consagração. O sétimo dia é dia o quê? Dia santo. É dia santo, irmãos. E logicamente nós somos chamados a viver o descanso todos os dias. Nós somos os adventistas dos 7 dias. Nós somos chamados a viver esse descanso. Mas esse descanso tem a ver com santidade. E quando a Bíblia fala para a gente se submeter ao senhorio de Cristo, a fim de que Ele nos leve a esses pastos verdejantes, fala do tipo de alimento, mas fala também da nossa consagração. Então, a gente precisa entender isso. Um outro texto, pessoal, que Jesus, ele depois vai abordar nesse mesmo princípio, em João 15, no versículo 4, quando ele diz assim: permanecedes em mim, ou seja, Jesus como a fonte do verdadeiro descanso, e eu permanecerei em vós, porque sem mim nada podeis fazer. Então, como eu disse, pessoal, o descanso, ele não significa ociosidade, mas o descanso fala da nossa obra. Ou seja, nós somos chamados para algo, nós somos chamados para cumprir um propósito. A gente não existe para não ficar fazendo nada. Porque eu gostei muito do que o Éder falou, de que às vezes nós precisamos de tempo para termos contato com a natureza e refletirmos sobre ela. Mas essa é uma atitude que, embora pareça, ela não é ociosidade, mas, na verdade, é a sua contemplação, a fim de que você veja, através da natureza, a grandeza de Deus e se submeta a ela. É uma atitude de contemplação. E é interessante que quando, lá em Êxodo 20, Deus, através de Moisés, estabelece o Shabat, ele faz uma referência a 6 dias, sim, como Deus criou tudo em 6 dias, e no 7º descansou, assim vós descansareis no 7º dia. Então, existe uma referência. A lei tem uma referência. Qual é a referência? O descanso de Deus. Mas esse descanso não é ociosidade, mas é contemplação. E uma maneira, pessoal, de nós contemplarmos a Deus é através da comunhão. E aí nós vemos que, infelizmente, nós como igreja não temos contemplado a Deus como deveríamos. E, logicamente, eu me incluo nisso. Porque, logicamente, nós precisamos tirar tempo para refletirmos sobre a natureza, sobre as coisas de Deus. Mas uma maneira de nós refletirmos sobre a grandeza de Deus e entrarmos no descanso é a comunhão. Por quê? Porque na comunhão é que nós vemos que, nossa, apesar das minhas lutas, tem alguém orando por mim. Eu sei que tem alguém lutando por mim. Se eu estou enfermo, não, eu sei que tem gente orando por mim. Eu sei que tem gente guerreando comigo. Eu sei que eu posso contar com meu irmão nos momentos difíceis. Isso faz parte, pessoal, do descanso. Agora, se nós vivermos sozinhos, ainda no meio da igreja, a gente não vai conseguir descansar nesse sentido. Por quê? Porque a gente vai viver uma eterna angústia. Eu tenho que enfrentar as minhas lutas, mas eu tenho que enfrentar as minhas lutas sozinho. Só que quando nós vamos para a Bíblia, a gente vê que no descanso de Deus está a vida em comunidade. Por quê? Porque ali um ajuda o outro, um é com o outro. Ou seja, não, você está passando por esse tempo difícil, não, mas eu estou contigo, irmão. Estamos juntos, que é o clamor popular aí, né? Estamos juntos, estamos nessa. Então, isso também faz parte do descanso. E quando a gente traz essa figura do pastor em relação às suas ovelhas,
As ovelhas, você vê que elas só andam em bando. Então, é todo mundo junto ali, sob a vista do pastor. Então, esse pastoreio sobre a vida de Jesus, essa questão do vinde a mim também inclui a questão da comunhão. Mas voltando um pouco para João 15, quando a Bíblia diz, né, que Jesus ensinando que nós devemos permanecer em Cristo, esse permanecer em Cristo também tem um propósito. Não é permanecer só por permanecer, mas é por cumprir a vontade dEle. Porque quando a Bíblia diz que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, nós somos criados com um propósito. Com um propósito. Mas nós só cumpriremos esse propósito estando em Cristo. E aí, pessoal, se a gente analisar o dia de hoje, a gente vê que existe um clamor popular, existe uma angústia na sociedade de pessoas buscando a satisfação. É ou não é? A gente vê os jovens aí enveredando em todo tipo de promiscuidade, todo tipo de perversão em todos os níveis. Por quê? Porque existe uma gana muito grande por satisfação. Não, eu vivo para me satisfazer. Mas você pode ver, né, que essa sociedade é uma sociedade que mais clama pela liberdade, é uma sociedade que mais tem direitos, que busca, né, assim, de uma maneira frenética a questão da satisfação, mas é a sociedade mais insatisfeita que se tem na história. Se a gente vê, por exemplo, o número de pessoas em depressão, o número de suicídios, não, mas peraí, vocês não são a sociedade da liberdade? Liberdade, igualdade, fraternidade, né, que são os lemas da Revolução Francesa, que foi para mim, a Revolução Francesa foi o filho que o diabo pariu no mundo. E tem gente que ainda louva aquela porcaria, mas que deu todos os direitos das mulheres, direitos às crianças. Mas e aí? Como que a gente consegue explicar que é uma sociedade com tanta liberdade, mas que tem gente tão insatisfeita? Se tem pessoas tão afundadas na depressão, tão afundadas na tentativa de suicídio. A minha esposa trabalha com área, ela é terapeuta ocupacional, ela trabalha na área psíquica. A gente vê, por exemplo, crianças que absorvem, muitas vezes, a ansiedade dos pais. E não é culpa das crianças, e nem culpa dos pais, mas é porque, assim, existe uma tensão muito grande, e uma ansiedade muito grande. Por quê? Porque os homens querem ser satisfeitos, mas nós, na verdade, o ser humano, ele só vai encontrar satisfação quando ele conhecer o propósito a qual ele foi criado e cumpri-lo. Ou seja, isso fala de sentido existencial. O salmista, ele fala isso de uma maneira tão clara. Gente, a Bíblia é extremamente atual, é impressionante. Lutero, ele falou, né, certa vez, falou, a Bíblia ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. É muito atual. Então, quando a gente lê, por exemplo, o Salmo 1, bem-aventurado, olha o termo, bem-aventurado, que é o termo asher, que vai ser a raiz da palavra shalom. Bem-aventurado o homem, ou seja, aquele, o indivíduo, que não anda no conselho dos ímpios, não segue o conselho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Então, a palavra satisfação ali é a palavra refetsu. Refetsu, pessoal, é a palavra que traz a ideia de satisfação plena, de prazer. Ou seja, é o sentimento gerado pela shalom. Então, por isso que ele começa falando bem-aventurado, asher, que vai dar raiz à palavra shalom, que gera a satisfação plena, que é o refetsu, que, ou seja, o sentimento que vem da shalom. Mas o homem só vai encontrar essa satisfação plena, não é se ele andar no conselho dos ímpios, pelo contrário, bem-aventurado, ou seja, aquele, o plenamente satisfeito, ele vai encontrar essa satisfação quando ele não andar no conselho dos ímpios, ou seja, quando ele não andar segundo o conceito do mundo, quando ele não seguir o conselho dos pecadores, as suas ideologias, que Paulo lá em Colossenses 2,8 vai falar para a gente não seguir nenhum tipo de filosofia vã, centradas em verdades humanas, mas sim
que são centradas na soberania de Cristo. Então, não se assenta na roda dos escarnecedores, mas aquele que medita na lei. Ou seja, medita na palavra de Deus, medita na vontade de Deus. Então, o mundo atual, que é o mundo que mais apregou e preconiza a liberdade, é um mundo cada vez mais insatisfeito, porque é o mundo secular, ou seja, que se apartou de Deus e das suas palavras. Então, quanto mais um homem busca satisfação, busca uma liberdade fora dos princípios de Deus, ele vai cada vez se achar menos satisfeito. Por quê? Porque a nossa satisfação só vem em Deus. E quando Jesus ele diz em João 15, permanecer em mim, eu permanecerei em vós, porque sem mim nada podeis fazer, ele estava falando isso. Falando, olha, nós só seremos plenamente satisfeitos quando nós cumprirmos a vontade de Deus, ou seja, cumprirmos o propósito segundo a qual Ele nos criou, que é o nosso sentido existencial. Porque imagina você viver a sua vida desprovida de sentido. Para que eu existo? Não sei. Imagina a angústia que é isso. Mas nós sabemos, Jesus ele fala isso, eu sei de onde vim, eu sei para onde vou. Jesus ele tinha sentido existencial muito definido, por isso que ele tinha satisfação. Por quê? Porque ele sabia da sua origem, ele sabia qual o seu destino final, ou seja, qual propósito ele iria cumprir, e a vida dele foi de cumprir a plenitude desse propósito. Então, quando nós nos achegamos a Deus e permanecemos nele, em Deus, ele vai nos revelando o propósito a qual nós existimos, e à medida que nós vamos cumprindo esse propósito, isso vai nos dando o quê? Satisfação. Porque nós não temos, pessoal, uma necessidade de nos sentirmos úteis. Nossa, olha, eu fiz aquela coisa, olha que legal. E eu não estou falando de ufanismo, vanglória humana, eu estou falando é um sentimento que o próprio Deus colocou mesmo. O próprio Deus, quando ele viu tudo que tinha feito, e viu que estava muito bom, Deus estava plenamente satisfeito. E essa satisfação que Jesus nos chama a viver. Ou seja, não, eu sou útil para alguma coisa, eu deixei um legado, eu ajudei pessoas. Em Deus eu fiz coisas úteis. Ou seja, eu fiz a minha parte para um mundo melhor. Quando eu falo mundo melhor, não é o lema da utopia secular, mas eu falo do estabelecimento do reino de Deus na terra. Então, nós só seremos plenamente satisfeitos por isso, com isso. Então, por isso que nós precisamos permanecer em Cristo. E aí, continuando, pessoal, indo aí para o encerramento. Então, a gente viu, vinde a mim, todos os que estáis cansados. Cansados. E aqui, pessoal, o cansaço, para a gente entender que tipo de cansaço Jesus estava dizendo, a gente precisa entender a diferença entre o trabalho culto, que é o avodá, e o trabalho fadiga, que é o axenu, ou acenu. Então, vão ter duas palavras no Antigo Testamento, no hebraico, relacionadas ao trabalho. Então, nós temos o avodá, que é a palavra, por exemplo, que aparece ali em Gênesis 2,15, quando a Bíblia diz, né, que Deus formou ali o jardim do Éden e colocou ali o homem para cultivar e o guardar. Então, a palavra avodá, que vem do termo avod, que significa trabalho. Trabalho de qualquer forma, trabalho de qualquer natureza. Então, o próprio fato de Deus ter colocado o homem ali no Éden para avodar, ou avodo, trabalhar, já quebra o conceito de descanso igual a ociosidade, já quebra isso aí. Só que a questão é que, à medida que o homem trabalhava, ou seja, que a questão do culto, por isso que eu digo, né, que o termo avodá, o trabalho realizado pelo homem ali no Éden, é o mesmo caráter do trabalho, ou seja, do serviço que o sacerdote realizava no templo, que é o avodá Hashem. Ou seja, é o caráter cultico, o caráter litúrgico do trabalho. Então, o homem, enquanto ele exercia o avodá, exercia o culto, ele estava cultuando a Deus. E quando ele estava cultuando a Deus, o sustento dele vinha do próprio Deus. Cara, ele tinha o Éden todo. E eu falo para os meus alunos, né? Quando a gente analisa o termo ali bíblico, Jardim do Éden, a gente pensa naquele pomarzinho, né? Não, um jardinzinho ali. Cara, a gente não tem ideia do tamanho.
Logicamente que era limitado, mas a gente não tem ideia do tamanho. Lembrando que, nessa época, era a Pangeia, ou seja, era o continente único. Não tinha tido dilúvio ainda. Então, a gente imagina o tamanho que era a coisa. E a Bíblia diz, né, que Deus plantou ali toda sorte de árvore e deu ao homem para o seu alimento. Cara, imagine o paraíso que era o Éden. Eu não consigo imaginar, eu tento, mas eu acho que por mais que eu imagine, ainda é pequeno a coisa. O mal ainda não tinha se manifestado. Não, vocês já pararam para imaginar? Ele tinha tudo ali. Então, o trabalho dele era um trabalho que, ao mesmo tempo, era descanso. Por quê? Porque ele trabalhava com a consciência de que ele estava cultuando a Deus com aquilo, e ele tinha plena satisfação por estar obedecendo a Deus, estabelecendo a vontade de Deus sobre o Éden, sobre a terra. Por isso que o Salmo 115:16 vai dizer: os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Então, imagine o nível de satisfação que Adão tinha, no sentido de que eu estou cultuando a Deus com o meu trabalho, e o meu trabalho, além de cultuar Deus, está estabelecendo a ordem, a mesma ordem que há no céu, na terra. Gente, olha isso é incrível. E quando fala do avodá, é esse tipo de trabalho. Logicamente veio o pecado, e com o pecado vem a maldição do trabalho. Então, lá em Gênesis 3, né, 18, vai falar, no 17 fala: maldita é a terra por sua causa, por isso ela dará abrolhos, espinhos e toda a sorte de ervas daninhas, do suor do seu rosto comerás o seu pão. Então, agora o trabalho do homem já não é mais o avodá. Agora o trabalho do homem é o assenu, ou seja, já é a coisa pesada. Ou seja, agora o homem não vai trabalhar mais para cultuar a Deus. Agora o homem vai trabalhar para o seu próprio sustento. O sustento não vem mais de Deus, agora vem do fruto das suas mãos. E essa questão é tão clara, pessoal, do trabalho ser fruto das mãos, que quando, lá em Êxodo 20, quando Deus dá o primeiro mandamento de não adorará outros deuses e não farás imagem, esse farás imagem não é só no sentido de reproduzir materialmente algo celestial, mas é questão do fruto das mãos. Por quê? Porque os frutos das mãos é algo maldito, que precisa ser abençoado por Deus. Só que o trabalho das mãos, olha que interessante isso, pessoal. O trabalho das mãos do homem seria aceito somente se o trabalho das mãos do homem tivesse como intento o culto a Deus. Como, por exemplo, quando a gente vê Abraão sendo chamado para sair da sua terra e da sua parentela, aonde Abraão ia, né, ali era Abrão ainda, ele construía altares. Então, a gente vê o trabalho manual do tabernáculo. A gente vê o trabalho manual ali no sentido do culto. Então, o trabalho das mãos do homem, ele só vai ser abençoado se tiver como objetivo a glorificação do nome de Deus. E assim é com a gente, pessoal. O nosso trabalho, ele só é abençoado se nós tivermos como intento a glorificação ao nome de Deus. Agora, logicamente, por exemplo, se eu, como pai de família, trabalho para providenciar o bem-estar da minha família, família é algo que Deus me deu. Então, quando eu providencio o bem-estar para a minha família, eu estou cultuando a Deus com isso. Quando nós trazemos o dízimo aqui, que é fruto do nosso trabalho, isso é bendito. Por quê? Porque nós estamos com as primícias das nossas rendas, dando a Deus, reconhecendo o rio dele sobre a nossa vida. Então, quando nós trabalhamos com a consciência de que o nosso trabalho, embora gere o nosso sustento, mas o objetivo principal é cultuar a Deus, esse trabalho ele fica menos pesado. Ou seja, isso é indício do descanso de Deus. Então, por exemplo, eu não posso dizer que o meu trabalho não traz cansaço físico, cansaço espiritual, cansaço emocional, mas quando eu chego na minha casa, que eu vou orar, e eu digo: Senhor, isso foi o meu sacrifício para Ti, ou seja, eu trabalho, por mais que o meu corpo se fadigue, por mais que as minhas emoções se abalem, mas eu tenho a consciência de que o meu trabalho é para glorificar o nome de Cristo.
Nisso vem o quê? O alívio. Porque olha o que Jesus diz. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ou seja, Jesus, ele não estava aqui tirando de cena o fato de que nós nos cansaremos. Mas é questão do alívio. Então, logicamente, que o nosso trabalho, mesmo em Deus, ele vai nos trazer um certo cansaço. É ou não é, Bispo Éder? Traz cansaço ou não? Traz cansaço. Né? A Etel até estava falando, né, que às vezes é pesado vir aqui de quinta-feira. Né? E é pesado mesmo, é pesado. A gente não pode cair na utopia de que, não, a obra de Deus é maravilhosa, eu não canso. Não, gente, cansa. A questão é que nós temos o alívio. E o alívio, ele vem justamente na consciência de que tudo o que eu faço glorifica a Deus. Então, aqui, Jesus, ele estava falando, vinde a mim, vós todos que estáis cansados. Então, a gente vai estar cansado mesmo, muitas vezes. E isso é comum. A questão é que a gente precisa analisar qual é a origem do nosso cansaço. Se o nosso trabalho tem sido o acenu, ou seja, se tem sido o trabalho que coloca, né, como objetivo somente o nosso ganho, somente o nosso sustento, somente o nosso enriquecimento, porque isso, irmãos, traz uma fadiga gigante. A Verônica, eu quero até usar o exemplo que ela deu na semana passada, do tio dela, né, que ela falou aqui, que tinha muito dinheiro, tudo, mas não tinha paz. A família não tinha paz. Por quê? Porque só trabalhou para o enriquecimento. Esqueceu de colocar Deus. Ou seja, é uma riqueza amaldiçoada porque é fruto do acenu, não é fruto do avodá. Ou seja, a riqueza que é fruto do acenu, ela só traz dor de cabeça, irmãos. É por isso que lá em 1 Timóteo 6,10, Paulo vai falar, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Percebe que Paulo, ele não fala do dinheiro em si. O dinheiro em si não é uma coisa maldita. A questão é o que ele tem servido. Qual é o espaço que ele tem no seu coração? Porque, com certeza, embora Paulo não tenha tido contato direto com os ensinos de Cristo, mas ele recebeu, de certa forma, dos apóstolos. E, com certeza, Paulo, quando escreveu essa carta a Timóteo, ele estava alicerçado naquilo que Jesus fala lá em Mateus 6,24, do fato da gente não servir a dois senhores. Ou você serve a riqueza, mamon, ou você serve a Cristo. A questão é, o nosso trabalho tem o objetivo de ter o fruto do seu trabalho. E o fruto do nosso trabalho, pessoal, o dinheiro, ele é bíblico. Todo trabalhador é digno do seu salário. Quem disse isso? O próprio Jesus. A questão é, qual é a origem e qual é o objetivo final? Se o meu trabalho está sendo feito em Deus ou se está sendo nas minhas próprias forças. Por isso que a gente tem que lembrar dos ensinos de Jesus. Permanecedes em mim e eu permanecerei em vós. Se o nosso trabalho está em Deus, o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, vai transformando esse axenu em avodá. Ou seja, o meu trabalho, ele é um trabalho que visa glorificar a Deus. Irmãos, eu já estou terminando. Mas é empolgante falar sobre isso, né? Quando a gente vai, por exemplo, para Lucas no capítulo 5, como eu digo, né, não tem detalhe, e é impressionante isso. A gente vê na questão da pesca maravilhosa, e eu termino com isso, mais uma vez não consegui terminar todo o sermão, mas não tem problema. Quando a gente vê lá em Lucas no capítulo 5, a questão da pesca maravilhosa, a gente vê assim que quando Jesus chegou ali com os discípulos ali que eram pescadores, né? Pedro ali, André, seus irmãos, beleza? Eles estavam o quê? Lavando as redes. Por que eles estavam lavando as redes? Porque eles tinham vindo de uma pesca frustrada. Ou seja, eles estavam cansados. Sim ou não? Estavam cansados. Imagina pescar a noite inteira, lavando a rede, no sentido de desânimo. A gente foi, não pescou nada, enfim. Só que aí quando Jesus chega, ele pede um dos barcos dele. Para quê? Para pregar o seu evangelho. Então, naquele momento em que Pedro empresta o barco para Jesus, Pedro estava transformando aquilo que era instrumento para o seu ganha-pão
para o instrumento de disseminação do Evangelho. Então, Jesus usou aquele instrumento de trabalho para a proliferação, o disseminar do Evangelho do Reino. Depois que Jesus pregou o Evangelho ali, ele disse para Pedro: Pedro, vamos lá que nós vamos pescar de novo. E aí vocês sabem a história. O que aconteceu? A pesca maravilhosa. Por quê? Porque Jesus ali estava transformando a Shenu em Avodá. Ou seja, quando nós temos em mente que o nosso trabalho ele visa a glorificação de Cristo, a prosperidade, a shalom, a bem-aventurança vem. Por quê? Porque a gente sabe que a nossa satisfação está em Deus e não está no fruto do nosso trabalho. Então, Deus permite porque sabe que aquela prosperidade já não vai mais ocupar o coração daquele indivíduo. Por quê? Porque aquele coração já está em Deus. E pelo fato do coração daquele indivíduo estar em Deus, toda a sua riqueza vai ser revertida para a honra e glória dele. Então, Deus ele tem prazer em abençoar essa pessoa. Ou seja, a pessoa que ela já é uma trabalhadora, não no acenu, para o seu próprio bem, mas para o avodá, para o avanço, para a glorificação do reino de Deus e para o estabelecimento dele sobre a terra. Amém? Então, é esse alívio que Deus quer nos trazer. Porque quando nós trabalhamos com esse intento, o alívio é diário. Porque ainda que nós nos cansemos, nós temos em mente: não, eu estou me cansando aqui, estou me esforçando, mas o nome de Deus está sendo glorificado. E não tem melhor alívio que esse, né, irmãos? Então, que nós possamos viver sobre esse alívio. Em nome de Jesus. Amém. Feche os seus olhos. Antes de eu passar aqui para o Éder, eu queria fazer uma oração com vocês. Porque, logicamente, tudo isso, pessoal, tudo isso que eu falei, né, são informações. Mas que essas informações caiam no nosso coração. Caiam no meu coração, né, primeiramente. Caiam nos nossos corações a fim de que sejamos, de fato, a igreja que Deus deseja que sejamos. Senhor Jesus, obrigado, Deus, por mais um dia aqui. Obrigado, Deus, por esse culto maravilhoso, Deus. Obrigado por esse momento, Deus, de oração, de louvor, Deus, de meditação na sua palavra, Deus. O Senhor é o Deus poderoso, infinitamente mais. O Senhor pode fazer, Deus, infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Senhor, obrigado por cada vida aqui presente. Obrigado por esse período, Jesus, que o Senhor nos abençoou. Deus, que cada dia mais o Senhor transforme a nossa vida pela renovação da vossa mente, a fim de que vivamos a sua boa, perfeita e agradável vontade e vivamos o descanso, o alívio do Senhor, a fim de que o seu reino seja estabelecido sobre a terra, para a honra e glória do seu nome. Em nome de Jesus, amém. Aleluias. Amém.